Pois bem, já há alguns anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, os senhores todos que estão no plenário me veem em casa, os senhores da assistência, me veem nessa tribuna defendendo a candidatura a presidente da República de Jair Messias Bolsonaro. Muitos diziam, por que não é você? Senadores, colegas, alguns estão esboçando um sorriso para mim, porque diziam isso para mim. Eu dizia, não, Deus levantou ele, é ele. O diabo não levanta autoridade, quem levanta autoridade é Deus. Quantas vezes vim a essa tribuna e o defendi? A última vez que o fiz antes do processo eleitoral foi nesse microfone, na frente do senador Paim, senador Medeiros, quando tinha lido que Fernando Henrique disse que Bolsonaro não tinha nada na cabeça. E eu disse que gostei tanto de ouvir aquilo de um sociólogo, que eu não sabia que ele tinha essa capacidade de avaliação psicológica, mental das pessoas, e que eu estava pedindo a ele para que fizesse uma avaliação de todos os do PSDB que estavam envolvidos na Lava Jato com a fralda cheia, que eu queria saber de fato se ele tinha coragem. Essa coragem de atacar o outro por achar que é melhor. E dizia a ele, bota seu pijama, cala sua boca e espera 1º de janeiro, porque o senhor não será convidado, vai se obrigar a ficar em casa assistindo pela televisão a posse do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Há 6 anos, há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos, eu encampei com ele uma missão. A missão de livrar o Brasil desse viés ideológico. Quebrar o viés ideológico. Porque viés ideológico é igual plantação de eucalipto. O eucalipto, a raiz desce a 7 metros ou mais e bebe no último lençol freático. E seca tudo em volta. Ideologia é assim. Não tem partido, não tem PMDB, não tem PSDB, não tem partido novo que surgiu agora com uma ideia nova. Ninguém vence uma ideologia. Ninguém vence. Porque eles têm CUT, eles têm Movimento Sem Terra, eles têm isso. Enquanto os outros se dividem, eles se juntam na sua ideologia. E nós sabemos qual é a ideologia. Eu não vou perder tempo para falar do conjunto da obra, do assalto, do sangramento do dinheiro público, da riqueza dos filhos, da riqueza deles próprios, da indignidade e da ignomínia que eles impuseram a essa nação. Mas beberam, sugaram. E falávamos 4 coisas na rua, senador Raup. O Brasil precisa de um homem patriota, que tenha Deus no coração. Um país que tenha um homem que esteja disposto a enfrentar a violência no país, que esteja disposto a proteger a escola, proteger as crianças e que, acima de tudo, ame Israel. Nada mais que isso. E começamos a ver há 2 anos atrás um Brasil se movimentando em torno de si, uma nação que virou, nunca tinha visto. O Brasil se tornou militante de si mesmo. O Brasil virou militância. O pai de família militou por ele, militou pelos filhos. Uma militância contra uma militância. Era a militância da família, da vida, do bem, dos valores. Contra a militância da erotização de criança, do desrespeito à criança, do desrespeito à escola, escola com partido, ideologia de gênero. As pessoas passaram a chorar nas ruas, se emocionar com o hino nacional, e milhares, milhares, milhares e milhares foram à rua. O país verde e amarelo se tornou militante de si mesmo. Digo ao senhor, seu presidente, que eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Cruzei esse país. A pergunta que fica, quem quer matar Bolsonaro? Quem queria ou ainda quer? A perícia técnica que foi pedida na Câmara, ela não veio. Mas cabe ao superintendente da Polícia Federal dizer realmente na perícia técnica se o assassino, se o algoz que tentou matar Jair Bolsonaro esteve ou não na Câmara naquele dia. Fica a pergunta. Senador Cidinho, quem tentou matar Bolsonaro? Senador Medeiros, quem tentou? Por quê? E eu me pergunto, continuo confiando em Bolsonaro. Faria tudo de novo.
Vejo Bolsonaro como um homem de caráter, um homem de bem. Um sujeito sensível às coisas espirituais. Tem quem zomba, azar o seu. Todos nós passaremos, somos mortais, a vida é fugaz e rápida. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Pode zombar o que quiser, quem sabe depois você não tenha mais tempo de se arrepender. Mas a nação é bendita quando Deus é Senhor dela. E quando eu vi o novo presidente do Brasil, após o processo eleitoral, encerrou, fecharam as urnas, ele venceu. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós começamos orando, e depois daquele momento oramos para o mundo inteiro, senador Paim. Vossa Excelência que tem filha pastora, que tem filho pastor, está tudo dentro da sua casa, você está ferrado. Mas a minha oração, senhor presidente, é que Deus guarde senador Girão. É que Deus abençoe o presidente Bolsonaro, senador Ataídes. Que Deus lhe dê sabedoria. Me lembro muito bem, na hora da oração, senadora Amélia, ela disse: eu vou passar a palavra ao meu amigo Magno Malta, que vai orar, para pedir que Deus me dê sabedoria para governar esse país. Foi o que Salomão pediu a Deus, sabedoria. Se nada ocorrer no mandato de Bolsonaro, uma coisa maravilhosa já ocorreu. O viés ideológico está quebrado. Está quebrado o muro que separava de uma forma preconceituosa católicos de espíritas, espíritas de evangélicos. Esse muro se quebrou nesse processo e nós nos abraçamos. Podemos divergir doutrinariamente, mas nos abraçamos em defesa do Brasil e em defesa da pátria. Esses esquerdopatas jamais voltarão ao poder. Quero agradecer aqui aqueles que têm me dado muito carinho, mensagem de carinho, aqueles que conviveram comigo ao longo do mandato. Quero agradecer aqui o pastor Silas Malafaia, agradecendo todos os líderes religiosos desse país. Ao pastor Silas Malafaia, cito o padre Pedro, que aí abraça os líderes católicos, abraçando também o Girão, que é espírita, abraça os líderes espíritas. Quero fazer uma ressalva aqui com o que está acontecendo em Abadiânia. Aquilo ali não é o espiritismo. O espiritismo respeita a família, respeita mulheres, respeita crianças. Um ato criminoso, senadora Ana Amélia, não pode ser debitado na conta de uma confissão de fé, senador Buarque. Pois bem, agradeço a todos os senhores, agradeço ao meu Deus acima de tudo, que me deu saúde para viver, que não me deu espírito de medo em nenhum momento para enfrentar os embates mais difíceis da minha vida. Foi após a CPI do narcotráfico que fiquei tetraplégico. A minha coluna é um enxerto de titânio. Eu sou lesionado de medula. As pessoas quando me veem andar pensam que eu estou com uma dor no joelho. Não. Eu tenho uma coluna de titânio. E mesmo assim, consigo treinar 3 horas por dia, porque Deus é grande e Deus é misericordioso. Por isso, dessa tribuna, reitero a minha gratidão aos meus assessores, meu chefe de gabinete, a mais simples servidora do meu gabinete. Aqui eu abraço os servidores do meu estado, que estão lá no meu escritório. E posso abraçar os meus filhos, que me veem agora pela televisão, senador Cristóvão, lá no projeto Vem Viver. São 42 anos da minha vida tirando drogado da rua. Eu sei a dor de uma mãe que chora porque tem um filho drogado. Enquanto a ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, ou seja, lágrima é água e sal. A ciência não sabe nada de lágrima, senador. Quem sabe muito de lágrima é uma mãe que tem um filho drogado ou que o perdeu para as drogas. São 42 anos da minha vida. Tive o privilégio de ter lá o senador Paim conhecendo a minha instituição. O senador futuro, o senador Girão, também já esteve lá, conhecendo a instituição. E é para lá que eu volto, senador. Para dar mais intensidade, para estender um pouco mais a minha mão. Não sei se tenho 15 anos de qualidade de vida para frente. O sujeito, você tem quantos anos? Ele diz, tem 55, você tem quanto? Tenho 50, tenho 60. Não tem, isso você já gastou. Você só tem 20 para frente ou 15. Cuida bem deles para continuar fazendo bem, e é assim que eu farei. Abraço os meus filhos que estão lá assistindo, filhos de outras pessoas que eu abracei
recebi de uma mãe chorando, recebi do Ministério Público, recebi da polícia, estão lá me vendo. Eu os abraço, desejando que eles saiam do fosso onde caíram por causa das drogas. Abraço os líderes que lá estão, no dia a dia, sentindo e fazendo papel de pai e mãe. Fica o meu gabinete de Brasília, o meu gabinete lá no meu estado. Fica os meus amigos por onde passei. O carinho de uma nação, tão somente por dizer que o Brasil é dos brasileiros. Que o Brasil pertence àqueles que têm um sentimento nativista e que chora a primeira nota da introdução do hino nacional. Eu só falei isso para o Brasil, eu só cruzei isso na facada de Jair Bolsonaro. Eu voltei ao meu estado 2 vezes, nenhuma vez no segundo turno. Cruzei o meu Nordeste de ponta a ponta e vi como as pessoas estão aprisionadas. Pessoas simples. Elas não são comunistas, elas não são petistas, elas não têm ideologia. Elas são devotas de Padre Cícero, devotas de Frei Damião, são católicas, são evangélicas, mas têm medo de perder o Bolsa Família. Tem medo de perder o Bolsa Família. E o presidente tem falado que vai tomar providência, e eu creio. Mas uma coisa para encerrar o meu discurso. Uma nação é bendita quando Deus é Senhor dela. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Durante 14 anos, esses esquerdopatas se fizeram amigos íntimos de todos os inimigos de Israel. Israel não pode se defender que saiu uma nota aqui do Itamaraty. O mesmo Itamaraty que se calou quando Lula entregou as instalações da Petrobras para o índio Evo Morales. E esse Itamaraty se calou. Mas eles têm sempre uma nota contra Israel. Mas eu espero que o novo presidente, até porque eu já ouvi tantos analistas, tantos sabidos de gabinete, dizer, mas vai atrapalhar a economia. Em 48 diziam que o terrorismo ia destruir o Brasil, se o Brasil votasse em favor da criação do Estado judeu. Oswaldo Aranha, orgulho de todos nós, votou. E o Brasil continua Brasil. E votar e levar a embaixada do Brasil para Jerusalém significa uma quebra no mundo espiritual. Há aqueles que não creem, há os que debocham. E certamente isso tudo é falácia. Ao levar a embaixada, certamente a situação desse país vai mudar. Um país cristão, um país que crê em Deus, um país que tem Deus no coração, que zela por valores e zela pelos filhos e pela família. Como esquecer, senadora Ana Amélia, minhas filhas. Magda, minha primogênita, nasceu nos braços dos drogados, senhor Raup. A minha filha Carla, que me deu a netinha de 2 anos, Esther. A minha filha Jasline. A minha esposa Lauriette. Quem sabe nesses 4 anos nós só fizemos a passagem. Foi a travessia difícil do mar. Saímos dos braços de Faraó, atravessamos o mar e ainda tem dias difíceis. Mas eu imagino que daqui 15, 20 anos, nos melhores dias da juventude de Esther, esse Brasil seja um outro Brasil, livre dessa maligna ideologia que durante 14 anos ajoelhou, saqueou, roubou, desmoralizou e colocou esse país na posição deprimente onde nós estamos. A Deus toda honra e toda glória. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé.